Vanessa, a gente falou das forças, né, de cada temperamento. Vamos falar um pouquinho para a gente, né, e ter uma visão mais clara, né, do que trabalhar, do que é importante trabalhar, que pontos são importantes trabalhar em cada temperamento. Uhum. Então, tem vários pontos que poderia citar aqui, mas pensando no sanguíneo, por exemplo, eu falei daquela situação que ele quer abraçar o mundo, por exemplo, né? Então, uma coisa que é muito importante para o sanguíneo e talvez gere um pouco de esforço, né? É realmente listar, né? Prioridades, ele precisa ter prioridades e contar com a ajuda de uma pessoa de outro temperamento, principalmente um fleumático ou um melancólico, ao invés de bater de frente, pode ajudar muito, né, a estruturar isso. Então, por exemplo, eu acordo de manhã e eu falo, hoje eu vou fazer isso, né? E como é que um fleumático pode ajudar, por exemplo, um sanguíneo? Você tá Cabeçado, louca? né? Se ele fala assim, você tá louca, né? A pessoa já vai, não, ele não me entende, né? E não sei. Então ele pode ajudar, por exemplo, falando assim, olha, o que você acha de repente começar por essa atividade aqui, né? Então isso ajuda o sanguíneo a ir selecionando, a focar, né? Então é uma pessoa que todos nós precisamos de foco, né? Mas o sanguíneo mais ainda, ele precisa focar, precisa selecionar aquilo que é importante, né? E também anotar as coisas, porque tende a esquecer, né? Até engraçado, assim, porque se tem um objetivo que é mais de longo prazo, ele tem essa dificuldade, às vezes, de já tá lá no meio do caminho, ele não lembra mais por que ele começou a fazer aquilo. E daí tende a desistir, tende a desanimar, né? Tende a desistir daquele objetivo. Então, ter sempre ou anotado, ou em mente, ou trocando ideia com alguém, né? O porquê que você começou a fazer aquilo, né? Isso vai ajudar a trazer essa continuidade de você ir até o fim numa atividade, né? E além do mais, né, Vanessa, quando você vai ajudando o seu filho, né, que você percebe essas características, você começa a ajudá-lo a lidar com essa característica que ele tem, você está ajudando ele a se conhecer, né? Que hoje que a gente fala tanto no autoconhecimento, já é uma forma de ajudar teu filho a se conhecer e ele vai sabendo lidar com isso, né? O que vai facilitar a vida dele depois, ele vai continuar com essa característica, mas o que ele vai saber lidar com isso, nossa, né? Isso sim, né? Isso é um serviço, né? Como pai, como mãe, né? É inestimável mesmo. É se observar e ajudar o seu filho a se conhecer, né? E o colérico, que é aqueles que é quente. Então, Você o sabe que colérico... eu falei que eu sou colérica, né? Eu não tinha muita dificuldade porque eu sou filha única. Então não tinha muito embate. Bem tranquilo. Então, uma coisa interessante que o colérico precisa cuidar é colocar o objetivo por cima das pessoas, né? Porque às vezes ele tem um objetivo em mente e passa por cima, passa o trator, como o pessoal fala, né? Tem uma expressão assim, né? Passa E o nem trator por cima, vai, percebe, viu? e E nem nem percebe. percebe. Não é por querer, nem percebe. Então, a gente pode pensar no exemplo, por exemplo, assim, de uma pessoa que tem um profissional muito bom, uma carreira, assim, a empresa está decolando, né? Até outro dia eu estava assistindo um filme sobre esse assunto, que tratava justamente disso, assim, mas aí a família está destruída, né? Então, cuidar um pouco com essa entrega total, assim, né, num objetivo e esquecendo das pessoas, né? Porque as pessoas são mais importantes do que coisas, né? Se a gente pensar. Então, o colérico ele precisa ter essa antena ligada com relação a isso, porque ele tende a ir mais focado no objetivo, em realizar aquilo, no resultado, né? E esquecer muito das pessoas, assim. E como a gente falava, né? Ele pode estar nesse estado de letargia ali, assim, né? Pela falta de um objetivo grande,
né? Então, cuidar com isso também é importante. É comum o colérico ele dirigir toda a sua atenção para uma única função, né? Então, se eu estou fazendo isso, né? E normalmente a mais desafiadora, né? Então, às vezes essa seleção que o colérico faz, né? Também tem que ter um pouco de cuidado, assim, porque você escolhe uma função por ela ser mais desafiadora, mas aí acaba também, né? De certa forma, sei lá, passando por cima de alguém ou esquecendo, ou deixando de lado algumas coisas importantes, né? Eles acreditam que podem tudo, né? Que vão ter êxito em tudo, né? Isso é uma coisa que precisa ter cuidado, né? E essa produtividade sem caridade também, né? Que é fazer por fazer, assim, pensando no resultado, né? Então, E uma coisa um temperamento que, assim, um filho colérico. É bom investir em atividades que ele olhe o outro. Exatamente. Né? Às vezes algumas ações de caridade mesmo, de doações e tal, que ele saia de si, que ele olhe o outro. Exatamente, que não perca esse lado, né, essa energia de fazer as coisas e tal, mas que precisa ser trabalhado esse olhar, realmente, assim, de trazer, opa, peraí, né? E um outro ponto também é essa coisa de pensar antes de agir, antes de falar, né? Que é uma coisa que vai no ímpeto, às vezes, do colérico, né? E acaba, dependendo do temperamento, como a gente falou, se pega um temperamento melancólico, né? A pessoa pode realmente se machucar com aquilo que você falou, e depois você até já esqueceu, porque para você não foi doído, né? Esqueceu o que falou, só que para a pessoa ficou, né, aquilo. Então, E você depois não entende por que, né, que a pessoa tá daquele jeito, que você nem percebeu mesmo, né? Exatamente. E um fleumático, quais são o que tem que trabalhar num fleumático para que ele possa potencializar depois as coisas boas que ele tem? Mas quais são as dificuldades, né, que a gente andou falando, que você já estava falando um pouco aqui antes, né? Então, falta um pouco de entusiasmo, né, no fleumático, essa espontaneidade, porque ele, de natureza própria, é uma pessoa mais reservada, mais na dela, né? Então, o que acontece? Essa calma que o fleumático tem, essa lentidão, às vezes, de tomar partido, né? Muitas vezes faz com que a pessoa perca aí boas oportunidades, boas ocasiões, né? Porque ele demora demais para ter uma ação, para dar um passo, né? Para começar algo. Então tem que poderia trabalhar isso, assim, né? De dar uma resposta, de ser mais objetivo, né? E se for pensar, por exemplo, eu lembro que o meu esposo é fleumático, então eu lembro dele quando a gente namorava, né? Porque tudo que ele fez para me conquistar, hoje eu olho e penso, nossa, fleumático, a gente tem que olhar para nossa vida desse jeito, né? Como se a gente tivesse conquistar uma namorada, assim, porque ele fez coisas que um fleumático não faria, né? Mas passou por cima dessas limitações, né? E conseguiu. Hoje a gente está aí, 14 anos casados. Conquistou, não só conquistou, como continua mantendo a conquista, né? Investindo na conquista, né? Para continuar bem. Então, é isso, assim, o fato deles não responderem bem a desafios, por exemplo, como a gente fez, não significa que eles não devam ser desafiados. Isso é importante a gente ter em mente com os nossos filhos, por exemplo, ou mesmo se você tem um esposo ou uma esposa fleumática, né? A única coisa que precisa é dessa parceria, de você estar junto, de você caminhar junto, né? Até para uma criança, é interessante você, porque vai ter sempre essa dificuldade, assim, de, eu não consigo, né, ter esse impasse. Então, é interessante você, por exemplo, ter, sei lá, fotos, vídeos de coisas que a criança já fez e você mostra para ela, né? Isso vai incentivar ela para assim, nossa, eu já fiz isso, né? Então, eu consigo. Isso é ter parceria, isso é dar esse impulso, né, para a criança fleumática, né? Essa importância, né, de ver as coisas boas que faz, né, e mostrar para ele as coisas boas. E o melancólico, Vanessa?
uma coisa interessante que o melancólico pode fazer, por exemplo, é ele deixar se envolver com pessoas de temperamento úmido, por exemplo, que tem essa característica da umidade, para ele se animar a fazer as coisas, para ele ver o lado bom das coisas, né, de parar de duvidar sempre, né, porque é uma característica forte do melancólico, ele olhar para um plano, uma situação, e sempre acha que ele sempre consegue encontrar alguma coisa ali que, não, mas e se acontecer isso, né? E se? É o mestre do e se, né? Então ele tem essa inclinação ao pessimismo, né? A ver o lado difícil das coisas, ou mesmo exagerar, né, as dificuldades. E isso, de certa forma, vai fazendo com que eles se tornem mais retraídos, mais tímidos, né? E desconfiados, né? E sofrem, né? E desconfiados também das próprias forças, né? Às vezes não acreditam na própria capacidade que tem, né? Então, costumam falar assim, né? Que o melancólico é uma pessoa das oportunidades perdidas, né? Porque enquanto as outras pessoas estão lá do outro lado do rio, ele está pensando e refletindo, né? Puxa, mas será que eu devo atravessar esse rio? Será que não vai acontecer alguma coisa, né? Então, e se eu for fazer isso? E se a canoa estiver furada? E se o mar começar a ficar revolto naquela hora? E se... Exato. Gente, é tão difícil. Eu tenho uma filha melancólica. Para quem é colérico, é muito difícil. Uhum. É muito difícil, porque você, sem querer, você vira um trator em cima do coitado e não percebe. É muito difícil. Sim, sim. É difícil para os dois lados, né? Sim, sim. É desafiador a convivência, né, desses pontos ali, né? Mas é isso, assim, como a gente pode ajudar, né, o melancólico a ele enxergar o lado bom, né? Não, calma, vai dar certo, né? Isso é, de certa forma, um incentivo, isso passa uma segurança, porque eles têm um pouco dessa demora também para assimilar, porque precisam estruturar as coisas, né? Uhum. Eu percebo, por exemplo, a Catarina, que a Giana e o Bernardo já estão fazendo uma atividade, por exemplo, sei lá, a gente bota uma atividade de educação física, os dois já estão ali fazendo. Ela está sentada olhando. Então, eu percebo isso, assim, já de pequena, que ela precisa primeiro estruturar, ela quer ver como que aquilo funciona antes dela fazer, sabe? Então, tem um pouco disso, mas o nosso olhar precisa estar atento, né? De ali incentivar, falar, não, vai lá junto, vai dar certo, você vai conseguir, né? E isso vai dando essa autoconfiança para o melancólico, que não é um ponto forte dele, né? Ele desacredita muito da sua capacidade. Então, a gente, como pai, como mãe, como amigo, como esposo, a gente pode estar ajudando, né, a pessoa que é desse temperamento com esses pontos, assim, com esse apoio de valorizar aquilo que ele tem de bom, né, de compreender aquilo que ele está sentindo, né. E isso cria, né, quando tem esse movimento da compreensão, né, de uma pessoa, essa pessoa que, né, o pai, a mãe, não sei, o marido, a esposa, que incentiva, que compreende, que vê esse lado, né? O melancólico, ele é fiel, né? E ele acaba que você faz um vínculo, ele é agradecido no fim das contas, né? Ele percebe e você cria um vínculo muito forte com aquela pessoa, né? São pessoas muito, né, firmes, que você pode se apoiar, né? Pessoas em que você pode se apoiar. Sim. Eu tenho uma amiga que é melancólica, que eu fico, assim, impressionada, assim, com a capacidade que ela tem de observar os detalhes, assim, né, que para uma pessoa sanguínea talvez passe despercebido, né? Então, é aquele tipo de pessoa que te manda uma carta, sabe? Que vai na tua casa pela primeira vez e ela leva um bilhetinho, leva um biscoitinho. Você pensa assim, nossa, que incrível, né? Ele tem uma sensibilidade imensa, assim. Então, é muito... Esse assunto de temperamentos é muito bom, assim, eu gosto muito, assim. E é infinito, né? Porque a gente realmente pode falar
vai mudando, vai falando de outras coisas, de características, de situações, né? E realmente, e muito interessante, né? Porque todo mundo, a gente fica querendo entender um pouco melhor, se entender um pouco melhor, né? Entender melhor os filhos, e vale a pena, né? Não para encaixar ninguém numa forminha, né? Mas vale a pena entender porque realmente vai melhorar muito mais o relacionamento e, enfim, né? E o pai e a mãe como educadores, né? Vão conseguir ser mais eficazes, né? Ótimo. Que bom. Obrigada, Vanessa.